E aí pessoal, tô aqui de volta e hoje trazendo pra vocês uma análise de um jogo chamado Shing. É um beat'em up multiplayer co-op de até 4 jogadores, tanto local quanto online. Shing te coloca no controle de 4 heróis em uma jornada para recuperar um artefato sagrado chamado a Star Seed, que foi roubado por yokais. E pra quem não sabe, yokais são demônios. No início temos Aiko, Tetsu. Posteriormente somos introduzidos a Bishiko, a irmã de Aiko, e Wilhelm, o cara grandão que não poderia faltar num jogo desse. O jogo tenta unir o clássico ao moderno, adotando gráficos 3D, mas com a câmera fixa, mantendo a essência clássica de um beat'em up. Os mapas são bem diversificados, com templos, florestas, vilarejos, entre outros locais. Tem toda uma dinâmica acontecendo na maneira como os elementos do cenário se integram, como criaturas surgindo de todos os cantos da tela, como uma sombra tomando forma dentro da névoa, surgindo por detrás das árvores, telhados, todos os lugares. Há sempre uma sensação de perigo de estar sendo observado a todo o tempo. Há também um clima descontraído no jogo, diálogos com os heróis interagindo entre eles em algumas partes da fase, tendo também cutscenes antes e depois das missões, o que contribui para a narrativa, que por mais simples que seja, é sempre bem-vindo. Os controles são um grande diferencial de Shing em relação aos outros beat'em ups, pois não existe uma lista de combo para você memorizar e repetir. Pelo contrário, você pode fazer os seus próprios combos usando qualquer combinação de ataques. Pense no analógico como arma do seu personagem. Toque o analógico na direção desejada para dar um ataque rápido. Gire o analógico em 90 graus para um ataque médio, ou 360 graus contínuos para um ataque forte. Segure o analógico para cima para iniciar um combo aéreo e assim por diante. Como falei, não tem combos prontos, você cria os seus próprios como bem entender. E o resultado é sempre uma combinação super fluida de movimentos. Há também um botão para esquiva, defesa, ataque especial e chute atordoante. E ainda por cima você pode contra-atacar os ataques dos inimigos se conseguir defender na hora certa. Note os marcadores no topo da tela. A barra vermelha é vida, a barra amarela é a barra de ataque especial que pode ser ativado pressionando o analógico direito. Essa barra se enche bem rápido, mas seu especial pode ser cancelado se você for atingido durante a execução. A azul é a sua estamina, que gasta quando você utiliza a esquiva, e a branca simboliza os seus pontos de estilo. Os pontos de estilo são ganhos pela variedade de ataques, e eles servem para que você conclua a fase com uma pontuação alta, destravando assim skins para os personagens. Fora os comandos discutidos, ainda temos as orbes de energia coletadas pelo cenário conforme você derrota criaturas específicas. A orbe azul permite disparar projéteis de energia com seus ataques. Coletar uma orbe amarela faz com que você derrube uma bomba ao se esquivar. A orbe vermelha incendeia sua arma, aumentando seu dano de ataque. As roxas absorvem dano, brancas aumentam a velocidade dos ataques e verdes recuperam vida. Essas orbes são encontradas pelo cenário na maioria das vezes quando você derrota inimigos, e é possível saber quais inimigos derrubam quais orbes olhando para a barra de vida dele. Existe um marcador com a cor da orbe. Um outro ponto forte de Shing é a atenção dada aos inimigos, cada qual com uma mecânica bem distinta, que exige uma estratégia para ser derrotado, principalmente nos modos de dificuldade mais alta. Por exemplo, um monstro que atira bolas de energia enquanto se mantém protegido por um campo de força que só pode ser destruído se você refletir as bolas de energia, usando sua própria arma contra ele. O legal é que você pode trocar de personagem em qualquer momento, eles funcionam como vidas extras, e ao serem trocados não perdem o poder adquirido pelas orbes, fazendo com que você possa guardar um personagem com uma orbe específica para usar em outro momento. As batalhas contra chefes, boss, também utilizam estratégias claras que devem ser respeitadas para conseguir derrotá-los, principalmente nos modos de dificuldade mais altos. Vamos a outro exemplo, o primeiro boss do game. Ele se encontra em um cenário onde você tem 2 feixes de luz e algumas criaturas yokais vermelhos e azuis. O monstro vai comer os yokais. Se ele comer o vermelho, ele vai ficar enfurecido e soltar um ataque especial. Mas se comer o azul ele vai ficar atordoado e vulnerável por um tempo. O problema é que ele se nega a comer o azul. E o que você faz? Você pode cegá-lo por alguns segundos refletindo um laser na direção de seus olhos, fazendo com que ele coma o yokai azul e fique incapacitado, atordoado por um tempo, sucessível a dano. Mas vamos falar um pouco então dos contras. Achei que algumas coisas são mal explicadas. O gameplay é simples, mas o significado das coisas, por exemplo, as orbes, as cores, só achei explicação para a azul e a amarela. As outras tive que descobrir na prática. Outra coisa legal seria uma tela com a descrição dos comandos e elementos do gameplay, para que o jogador pudesse vê-los sem precisar rejogar as primeiras fases outra vez. E os 4 heróis são basicamente iguais, compartilhando a mesma classe. Seria legal se houvesse 4 classes distintas. A única diferença visual perceptível está nas animações, que por sinal são muito bem feitas.
tenho que dizer que eu adorei o jogo, gostei bastante, sério, eu adoro beat'em up, mas esse daqui me surpreendeu. A diferença ficou bem óbvia conforme eu jogava, porque no início você pode estranhar os controles, mas depois que você se acostuma fica impossível voltar pro controle tradicional, que utiliza botões ao invés do direcional direito. E eu gostei bastante das cenas de lore, que permitem que você possa conhecer melhor os personagens. São encontradas durante as missões. São localizações, eu diria que secretas, mas não necessariamente, porque são super fáceis de encontrar. Mas então é isso, pessoal. Espero que essa análise te ajude de alguma forma a tomar uma decisão se vale ou não a pena comprar. Se você gostou do vídeo, quem sabe dá um like, considera se inscrever no canal, tô sempre postando coisas, deixa um feedback dizendo o que você achou do jogo. E é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.